Olá, queridos irmãos e amigos, que bom estarmos aqui reunidos no canal e família para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nosso estudo, ele vai se basear na lição número 11 de Marcos, levado e julgado. Um assunto muito importante, estamos quase chegando ao final dessa lição, do estudo dessa lição, e Jesus aqui já está se encaminhando para as últimas cenas até chegar à cruz. Você é nosso convidado, não deixe de participar conosco aqui no canal e família, deixando seus comentários, deixando o like também e compartilhando esse vídeo com as pessoas da sua igreja, seus amigos, para que esse ministério cresça. Nós queremos deixar aqui um abraço aos nossos queridos irmãos que nos assistem a partir do continente africano. Nós temos recebido várias mensagens lá da África, da Namíbia, de Angola, de Moçambique. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Tem de outros continentes, sobretudo aqui do país. Um abraço, que Deus continue abençoando a cada um de nós. Nós vamos já começar o nosso estudo, mas antes vamos pedir, como sempre, de costume, a presença de Deus através do Espírito Santo conosco. Alexandre, você ora para nós aqui? Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, te pedimos agora neste momento a tua presença, a companhia, para nos instruir, nos conduzir nesse estudo da tua palavra. Teu santo bom Espírito possa se fazer presente também, nos dando a compreensão, o entendimento. Nós te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. E o nosso estudo dessa lição número 11 apresenta já Marcos capítulo 14 e 16, trazendo as cenas finais do ministério de Cristo, a sua paixão, o seu sofrimento, que vai levar até a morte. Um assunto muito importante e cheio de história, cheio de acontecimentos que marcam a narrativa de Marcos. Já a lição dessa semana, propriamente dita, ela está baseada no capítulo 14 do Evangelho de Marcos. São cenas que vão acontecer na quinta-feira da Paixão de Cristo. Assuntos também muito importantes. O que nós poderíamos destacar aqui desse estudo que nós vamos ver na lição número 11? Nessa semana, né, pai, a lição ela vai se concentrar nesses últimos momentos ali da vida de Jesus, né? E nós vamos passar por alguns episódios que Marcos vai relatar ali e aprender histórias, aprender lições, aliás, com essas histórias. Nós vamos passar pela última ceia, Jesus fez a última ceia com seus discípulos. Vamos ver ali a questão do seu julgamento, quando ele foi levado para ser julgado, o seu sofrimento ali no Getsemane também, e a negação, quando Pedro nega Jesus, né? Então, nós vamos passar por esses episódios e aprender lições sobre isso. Um ponto que a introdução do estudo de sábado aqui destaca para a gente também é que vão ocorrer ao longo dessa narrativa aqui do capítulo 14 de Marcos, histórias paralelas. Então, enquanto ele está narrando uma história, ao mesmo tempo está se desenrolando uma trama por trás disso, outras histórias estão acontecendo. Então, é uma concentração muito grande de ações que vão ser descritas nesse capítulo 14 de Marcos. Legal, então aí já deu para nós percebermos o assunto que vamos estudar nos diversos dias da semana, né? E eu acho que é importante aqui, o autor traz, já no final, dizendo: Marcos apresenta ao leitor essas tramas conflitantes, enquanto revela o triunfo de Jesus. Então, em meio a tudo aquilo ali, o triunfante, a esperança continua em Cristo Jesus. Legal, então podemos avançar aí para o domingo, né? Inesquecível. Já vamos avançando para o domingo, que traz a pergunta número 1. E esse relato está em Marcos 14, a partir do verso 1 até o verso 11. Então, como o Júnior falou aí,
Essa semana nós vamos ver vários personagens em paralelo e vamos também analisar suas atitudes. E aqui, nesse primeiro relato, Marcos conta a história de uma mulher que ungiu Jesus. Jesus estava ali em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e essa mulher chega e começa a ungir os pés, a cabeça de Jesus, e o relato conta que era um perfume caríssimo, né? Inclusive, Marcos ele se importa, né? Ele se detém a falar o preço desse perfume, porque realmente era muito caro, muito valioso. Inclusive, quando ela teve essa atitude, ela despertou nos discípulos que estavam ali, né, uma certa revolta, né? Porque para eles, ela estaria fazendo um desperdício ali. Ela poderia ter pegado aquele perfume vendido e doado aos pobres, né? E Jesus ali defende a atitude daquela mulher, né? Inclusive o relato bíblico, Jesus fala assim que ela seria lembrada, né? Para sempre, aquela atitude dela seria lembrada. E em contrapartida a isso que aconteceu, Marcos relata a atitude de outro personagem. Não é isso? Que personagem é esse? Aí já é o discípulo de Cristo Jesus, né? O Judas, seria ali o tesoureiro da trupe de Jesus, que é o que vai mais se importunar com aquela atitude dela. Diz que vai falar que é um desperdício, tudinho. O que é engraçado aqui, assim, é a questão assim da atitude dos dois e o título dessa semana, né, desse domingo aqui, desse estudo, inesquecível. Enquanto a atitude da mulher foi uma atitude inesquecível, porque foi elogiada por Cristo, foi uma atitude fruto do coração dela, de ações, né? Imagina o quanto ela economizou, o quanto ela trabalhou para adquirir aquele perfume e vai levar ali, vai fazer aquele ato de que Jesus aprovou e que ficou registrado para a eternidade. Judas, a ação dele também é uma ação inesquecível, só que do ponto de vista negativo, né? Diz que ele reclamou daquilo ali, daquela ação, porque ele queria o dinheiro na bolsa dele, porque ele era ladrão. Uma atitude realmente bem complicada, mas Jesus conhece os corações e disse que deixasse a mulher em paz, porque ela fez uma boa ação, tá certo? E aí, a partir dessa boa ação, ela seria lembrada onde fosse contada essa história, ela seria lembrada. Muito legal, né? Além dessa palavra que une as duas ações aí, tanto a positiva quanto a negativa, né? Inesquecível, a lição também trabalha outra palavra que é usada ali por Marcos como um trocadilho, né? A palavra boa. Enquanto a mulher fez uma boa ação, né? Teve ações positivas, ali ele destaca que Judas procurava uma boa oportunidade para atrair Jesus. Então ele usa a mesma palavra ali, traduzida no hebraico, para se referir às ações distintas, como o papai evidenciou aí, uma positiva e uma negativa. Acho que para nós, a aplicação desse dia aqui são realmente as escolhas, né? Nós já vimos aqui na semana anterior que a vontade de Deus, o plano de Deus, ele vai se cumprir. Mas nós temos o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas, para participar de ações positivas ou negativas. Nós possamos sempre escolher estar ao lado de Cristo e, com boas ações, participar do Evangelho, do seu reino, né? E é isso mesmo, Júnior. Essa sua colocação nos leva a nós e a nossa audiência à questão das escolhas. Nós precisamos escolher, ter cuidado com as nossas decisões, porque elas têm consequências, seja para o bem ou para o mal. Muito bem. Então, nós avançamos aqui no nosso estudo semanal e chegamos ao estudo de segunda-feira, que traz o título A Última Ceia. Nós avançamos também no relato de Marcos, no capítulo 14. Dessa vez, a pergunta 2 indica para nós a referência bíblica, está do versículo 22 ao 31. E ali são narrados, né, as ações, os episódios da última ceia.
né? Jesus instituiu ali um novo serviço memorial, a lição destaca, né? Era uma transição da celebração da Páscoa judaica para um novo significado, uma nova aliança que ele estava instituindo ali. E o relato conta ali algumas ações para os preparativos dessa ceia. Estava se aproximando a Páscoa e Jesus queria tomar aquela refeição com os seus discípulos. E nessa ceia são pontuados algumas coisas, né? A lição destaca aqui, por exemplo, que era costume, né, deles naquela ceia, o cordeiro, por exemplo, era o prato principal, era digamos assim, o ponto alto da festa. E o relato de Marcos não dá destaque, não fala sobre o cordeiro, mas são pontuadas algumas outras coisas, como Jesus dá destaque para o pão, diz que o pão seria o corpo dele, né, que o sangue seria a representação, representado pelo vinho. Então, alguns outros símbolos são evidenciados, enquanto o cordeiro não é destacado. Por que Marcos talvez não dê destaque para o cordeiro? Vocês querem participar desse estudo? Eu vejo aqui o seguinte, como você já trouxe o estudo aqui, estava acontecendo uma transição. Todo aquele ritual da ceia, da morte do cordeiro, e comer o cordeiro ali celebrando a Páscoa, tinha sido instituído lá no Egito, naquela noite que antecedeu a saída deles do Egito. E esse cordeiro representava Cristo Jesus. Então, Jesus estava ali em Jerusalém, aproveitando a festa da Páscoa, ali era a celebração, a morte do Cordeiro, e ele queria deixar claro para os discípulos e para todos nós que aquele ritual, todo aquele emblema estava se cumprindo nele. Então, ele não poderia deixar passar aquilo e sem instituir um novo simbolismo. Tá? Então, ele vai comer a Páscoa, vai comer o cordeiro com seus discípulos, mas vai instituir, a partir de agora, ele vai dar o pão, vai dizer: esse é o meu corpo. Vai dar o vinho e vai dizer: esse é o meu sangue. E daqui a pouco, ou seja, daqui a algumas horas depois, vai ser pendurado no madeiro e eu vou derramar o sangue a favor da humanidade. Então, é isso. Estava um momento de transição. Tudo aquilo era importante, estava apontando para Jesus Cristo e estava se cumprindo nele. Então, ele institui esse novo ritual, digamos assim. É interessante que nesse contexto, né, Jesus mais uma vez ali estava falando claramente do seu sacrifício, né? E os discípulos pareciam que não tinham entendido até então, né? E Jesus conta o relato que ele disse que os seus discípulos o abandonariam nesses momentos mais difíceis, né? Inclusive, falando disso, ele cita Zacarias capítulo 13, verso 7. É interessante a gente fazer a leitura desse texto para entender o que Jesus estava dizendo ali para os seus discípulos. Quem poderia ler esse texto para nós? Eu vou ler aqui. Jesus estava profetizando, né, algo que estava lá no Antigo Testamento. Zacarias 13, verso 7. Ele diz assim: levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Tá vendo, né? Então, aí nesse texto, Jesus, como o papai falou, estava profetizando, né? E aí o pastor que seria ferido era Jesus, né? Representava Jesus, e as ovelhas dispersas eram os discípulos. E a lição até pontua que essa mensagem foi dura e deprimente, diz aqui o autor da lição, né? Para os discípulos. Mas Jesus ele não parou por aí, né? Ele deu uma palavra de esperança. O relato conta que ele falou sobre a sua ressurreição, que ele iria morrer, mas ressuscitaria e que iria aparecer para eles também na Galileia, né? Momentos depois, dias depois. Né? Então Jesus não os deixou sem esperança, né? A lição destaca esse ponto aqui. Eu acho que é importante, antes de encerrar o estudo dessa segunda-feira,
pontuar também que a lição traz aqui que essa mensagem, como o Alexandre disse no comentário dele, parece que era inalcançável aos ouvidos dos discípulos, né? Eles não idealizavam isso. Inclusive, Pedro vai dizer: não, Senhor, qualquer um pode te abandonar, menos eu. Né? E aí, nesse momento, é que Jesus vai profetizar novamente e dizer que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro o negaria 3 vezes, né? E essa vai ser uma história importante que nós vamos estudar no decorrer dessa semana também, da lição, e traz uma lição clara para nós, né? De que nós precisamos estar vigilantes. Mesmo aqueles discípulos ali que andavam com Cristo, né? Que tinham essa intimidade com Ele, estavam sujeitos a cair, estavam sujeitos a abandonar o mestre, a ter a sua fé vacilante. Nós precisamos estar o tempo inteiro apegados a Cristo, suplicando poder, suplicando o seu auxílio, porque não é fácil mesmo, os desafios são muitos. E aí nós vamos ver a sequência. Nós vamos chegar aqui na terça-feira, vai acabar a ceia ali, eles vão cear, estão orientados. Inclusive, Jesus tinha dito que o traidor estava entre eles, e Jesus pega os seus discípulos e sai para um lugar chamado Getsêmani. Nós estamos, então, aqui na terça-feira. E a pergunta número 3 traz o seguinte questionamento: de que maneira Jesus orou no Getsêmani e como essa oração foi respondida? O Getsêmani é o lugar da angústia, do sofrimento mental, digamos assim, né? Psicológico. E Jesus queria a empatia dos seus discípulos. O Alexandre, de vez em quando, levanta isso aqui nos nossos estudos, né? A questão de ter ali o amor, o companheirismo deles naquele momento de dor. É O muito apoio, né, bom nós pai? termos. Oi? O apoio, o suporte, né? Isso. É muito bom nos nossos momentos de dificuldade, de desafios, nós contarmos com alguém ali, com palavras, com orações e com ajuda mesmo. Jesus queria isso. A sua parte humana estava sentindo o peso do peso do pecado, de ir para a cruz. E ele vai para aquele lugar e ele vai orar. Ele leva todos os discípulos, chega em alguma parte, ele escolhe os 3 mais chegados a ele, João, Tiago e Pedro, e em algum outro momento ele diz: fiquem aqui e velem comigo. Ele foi um pouco mais na frente para orar. O autor da lição mostra que esse se afastar progressivamente dos discípulos era o caminho da cruz, né? A cruz tinha que ser trilhada por ele e só por ele. Mas ele queria as orações dos discípulos. E quando ele volta, depois de um momento de oração, os encontra dormindo. Foi um momento de dor, de sofrimento, eles acordam. Então, é dentro dessa realidade que acontece o nosso estudo aqui na terça-feira. Que lições mais nós vamos trair daqui para a nossa vida espiritual? O destaque aqui que a lição dá também, falando sobre o Getsemane, né? Jesus orou a Deus ali, né? Naquele momento de sofrimento, ele buscou a Deus, né? E o destaque aqui é exatamente para esse ato de Jesus, né? Ele, como o senhor falou, estava ali sobre os seus ombros toda a culpa, todo o pecado, né? Ele já estava sentindo ali as consequências do que ele enfrentaria, né? E ele pediu a Deus que passasse esse sofrimento dele, né? E a resposta de Deus foi negativa, foi não, né? Então, aqui a lição dá destaque para a atitude de Jesus, né? Ele se submeteu à vontade de Deus, mesmo contrariando a sua vontade, né? Mesmo querendo que aquilo passasse dele por amor à humanidade, por amor a nós, né? Ele submeteu à vontade de Deus e foi obediente. Legal. Isso é muito legal esse ponto que levantasse aí. Inclusive, ele se dirige a Deus como pai, né? Ele não perde essa noção de que Deus é seu pai. E como pai, queria sempre o seu melhor. Só que o melhor naquela circunstância era cumprir o plano da salvação para o resgate da humanidade.
E aí, Júnior, Esse, que lições maiores? esse é o verso para memorizar dessa semana, né? Esse é o ponto alto aqui do nosso estudo, um dos pontos altos do nosso estudo, e nós podemos até lembrar, em Marcos 14:36 diz, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então é a submissão, como Alexandre destacou aí, à vontade de Deus, ao plano da redenção que estava em curso. Legal, muito legal. E o autor termina esse estudo aqui mostrando dessa necessidade que nós, seres humanos, temos nós precisamos da empatia das pessoas. Tá? Então, inclusive, ele cita aqui Filipenses 4, verso 14, quando Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, diz aqui, ó, no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas minhas aflições. E eu volto a afirmar, é tão bom você ter alguém, um irmão de fé, um amigo, que se associe contigo nos momentos de dificuldade. Se é esse o seu caso, ore a Deus e possamos nós ser esse amigo que vamos nos associar às pessoas nos seus momentos de dificuldade. Viu, pai? Eu acho que essa é uma boa oportunidade de nós participarmos através dos comentários. Participe deixando aí a sua percepção desse estudo, né? Você tem amigos, você tem pessoas que você conta nos momentos de dificuldades que te ajudam a passar pelas dificuldades, orando, simpatizando com você, dando uma palavra de conforto. É importante a nossa participação. Muito bem, então nós avançamos aqui para quarta-feira, né, que traz o título Deixando Tudo para Fugir de Jesus. E aqui a nossa referência bíblica da pergunta 4 é Marcos, capítulo 14, a partir do verso 43. Então aqui nós avançamos, né, nessa narrativa aí, Jesus continua ali na cena do Getsemane, né, só que agora o foco é para a chegada do traidor, né? Judas aparece ali na cena, né? O relato bíblico diz que ele vem da parte dos sacerdotes, dos escribas, né? E ele vem acompanhado, é interessante, né? Ele vem acompanhado com pessoas segurando porretes e espadas, diz a narrativa, né? É interessante que eu estava lendo essa passagem, e Jesus diz, né, que, olha, eu estive com vocês todos esses tempos, né, e não precisava disso, né, e agora vocês veem a mim com essa violência toda, né? É um ponto de destaque aí da narrativa. Mas aqui o autor, ele vai trazer a nossa atenção para Judas, né? Para as suas escolhas, o que, que nós podemos aprender com as escolhas que Judas fez. É claro que nós sabemos que foram escolhas equivocadas, né? Que levaram ele à ruína, né? E aqui a lição ela traz um trecho do Desejado de Todas as Nações. Né? Ellen White diz que, naturalmente, Judas tinha um grande amor ao dinheiro. E isso nós percebemos, né? Mas um ponto que me chamou a atenção é essa frase que eu vou ler aqui para vocês. Havia alimentado, falando de Judas, a avareza até que esta se transformou na grande motivação da sua vida. Né? Então, eu vejo que esse aqui é um ponto importante, porque nós sabemos que o pecado ele é progressivo, né? Se você não cuidar, se você não prestar atenção. É claro, todos nós temos defeitos de caráter, né? Isso é inegável, nós somos pecadores. Mas vai de nós prestarmos atenção, tentarmos podar esses defeitos, né? Orar a Deus, pedir para que Ele transforme isso na nossa vida. Acho que esse é um ponto importante que nós podemos aprender aqui dessa lição. O que, que vocês gostariam de destacar mais sobre Judas e aqui a lição de quarta-feira? E é isso mesmo, Ali. Além dessa sua observação aí muito própria, nós entendemos que há necessidade de uma entrega completa a Cristo Jesus. Não basta estar com Cristo, é preciso nos entregarmos a Ele diariamente, isso através da oração, pedindo que Ele transforme nossos corações. Hoje, quando surge o nome Judas, nós vemos, parece que era um demônio que vivia ali ao lado dos discípulos, mas ele era um discípulo, um ser humano com expectativas iguais aos demais.
Só que ele alimentou sentimentos, pensamentos ruins. Então nós precisamos cuidar com isso. E o que é mais triste dessa traição é que Judas realizou essa traição e realizou disfarçadamente. Ele, quando chega com aquelas pessoas ali, ele deu um sinal para ele: olha, aquele que eu beijar, esse é o Cristo. Estava no escuro, estava no jardim, e ele vai disfarçadamente levando aquela turba ali e vai beijar o Filho de Deus. Algo terrível, desprezível, que nós precisamos cuidar. O autor ele destaca essa parte aí, né, pai, que o senhor levantou, que diz assim: a atitude de Judas foi especialmente desprezível porque ele tentou esconder a traição sob o pretexto da amizade. Né? Então, é Sim. exatamente isso aí que o senhor falou. Essa parte da história é muito triste, né? Porque Judas, assim como os outros, ele teve a oportunidade de ser edificado, de fazer parte, né, desse evangelho. Jesus, falando sobre o traidor, em certo momento no evangelho, ele diz: olha, o filho do homem vai ser traído, vão se cumprir as escrituras a respeito dele, mas ai daquele por intermédio de quem isso acontecesse. Então não precisava ser Judas, né? Na sequência, nós temos outra lição importante nesse estudo aqui, de quarta-feira, que é sobre a confirmação da palavra de Deus, sobre a confirmação profética. Jesus dá essa ênfase aqui. Na sequência da história, depois que ele é beijado, é traído, as pessoas que estão com Judas, aquela turba ali, tenta prendê-lo, levá-lo, o caos irrompe, né? A lição diz que os discípulos reagem, Pedro, né, no ímpeto ali da ação, corta a orelha de uma das pessoas que está ali, e Jesus acalma tudo, repreende as pessoas e cita as Escrituras. A lição vai dizer que Jesus terminou com uma referência ao cumprimento das Escrituras. Então, essa trama dupla ali, né, que vai acontecendo, ao mesmo tempo que as ações humanas vão se desencadeando, a vontade de Deus vai se cumprindo. Então, Jesus exalta a vontade de Deus no plano da redenção, se concretizando apesar das escolhas humanas. Júnior, eu ainda entendo assim, olha, o título de hoje desse estudo é Deixando Tudo para Fugir de Jesus. E em maior e menor graus, todos fugiram de Jesus, deixaram tudo, né? Então, eu, vocês, cada um dos nossos, que está aqui da nossa audiência, devemos entender que só a graça de Cristo Jesus nos mantém no plano da salvação. Muito bem, então nós podemos avançar aqui para a última parte do nosso estudo dessa semana. O estudo de quinta-feira vai trazer o desfecho, né, desse nosso estudo com o título Quem é você? Pergunta intrigante que nós vamos respondê-la ao longo desse estudo. E a pergunta 5 traz para nós a continuidade dessa narrativa do capítulo 14 de Marcos. Agora a sessão do versículo 60 ao 72 vai contar ali, vai narrar duas histórias paralelas, né? E tem sido a tônica do estudo dessa semana, né? Essa é a sexta história em formato de sanduíche. Você que acompanha o estudo pelo canal já entendeu que é um estilo de contar ali duas histórias ao mesmo tempo. E aqui é narrada a história de Jesus sendo levado para a primeira parte do seu julgamento no Sinédrio e também, paralelamente, é contada a história de Pedro, né? Aqui Jesus ele vai ser levado, vai ser conduzido a um julgamento ali na casa do sumo sacerdote. O que nós podemos destacar aqui dessa primeira parte da história, Jesus nesse julgamento? A narrativa aqui mostra que Jesus estava sendo interrogado, né? Então é exatamente essa pergunta aqui que foi feita a Jesus: quem é você? Né? Porque o texto bíblico diz, inclusive, que já haviam passado várias testemunhas, né, acusando Jesus ali, e elas estavam se contradizendo. Provavelmente eram testemunhas compradas, né, pelos líderes religiosos. Então Jesus ali ele é interrogado pessoalmente. A pergunta é dirigida a ele, né? Quem é você? E ele teve que responder essa pergunta.
né? Até então ele estava calado ali contra as acusações que eles estavam fazendo a ele. E Jesus ele cita Daniel. Acho interessante nós fazermos essa leitura, né? Jesus cita ali Daniel 7, 13 e 14, é a resposta de Jesus. Pai, o senhor lê esse texto para nós? Vamos ler. É importante ver que foi assim quase um checkmate do sumo sacerdote Caifás, né? Ele diz assim: Eu te conjuro em nome de Deus que diga quem tu és. E Jesus Cristo não poderia fugir de uma resposta dessa, né? Até porque ele precisava revelar o plano da redenção. O texto diz o seguinte, Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e os fizeram chegar até ele. O verso 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então Jesus respondeu, né, baseado nesse texto de Daniel, que ele era o filho do homem, né, sentado à direita de Deus. Interessante que o autor destaca aqui que após essa resposta, né, o sacerdote ficou horrorizado, né, rasgou as suas vestes ali, e aí, a partir dessa resposta, Jesus foi ali praticamente condenado à morte, né, por aquele grupo de líderes dali. É isso mesmo, essa parte da história revela quem é Jesus. Nós já sabemos, né? O estudo de Marcos mostra para gente, né, desde o do capítulo 1, que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Então, o estudo de hoje, com o título Quem é você?, responde essa primeira parte da pergunta, né? Jesus é o Messias, é o Deus encarnado. Na sequência, a narrativa fala sobre Pedro também. Pedro estava de longe ali seguindo Jesus, e nós vemos pelo relato que ele é questionado sobre ser seguidor de Cristo, mas por 3 vezes ele falha terrivelmente, ele nega o Senhor, e quando ele nega a última vez, o galo canta pela segunda vez, né? Cumprindo ali a profecia que Jesus tinha feito a respeito dele. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E aí a lição conta pra gente que ele desmorona, ele chora amargamente, né? Pai, o senhor tem algum comentário, algum destaque com relação a esse paralelo das duas histórias, a história de Pedro em especial? Pois é, né? O autor da lição trabalha essas questões aí em paralelo e faz aí uma espécie, e é o que nós vamos estudar na lição número 12, né? A questão da ironia, né? Mas aqui, olha, enquanto Jesus estava ali sendo interrogado naquela madrugada fria, pelaquela turba ali conduzido pelo Caifás, como sacerdote, e tendo testemunhas falsas, como o Alexandre falou ali, Jesus estava dando um testemunho fiel de quem ele era, revelando quem ele era. Pedro, o valentão, que no início daquela noite, final da tarde, início da noite, tinha participado de uma ceia com Jesus, e Jesus tinha dito para ele que Satanás tinha pedido para se andar, mas ele tinha orado por ele. E, enfim, tudo aquilo. Pedro tinha dito que todos poderiam negá-lo, menos ele, tudinho. Na prisão de Jesus, ele fugiu e ele aparece na cena agora, lá no pátio do sumo sacerdote, seguindo Jesus de longe e mentindo, negando quem ele era. Quando disseram, você é um deles, ele disse, não, não sou, não o conheço. E por 3 vezes ele fez isso, inclusive a terceira vez, Marco registra que ele fez com espraguejamento, assim, ele tem um texto lá, um termo que é usado, que não me vem à mente agora, que ele vai praguejar, dizendo, não, eu não conheço Jesus. E nesse momento é que vem o olhar de Cristo Jesus, o olhar de salvação, de amor. E quando o olhar de Cristo se cruza com o olhar de Pedro, houve arrependimento, houve conversão, e ele chorou amargamente para viver uma vida nova com Jesus.
Acho que esse é um ponto importante desse estudo, né, Pai? A oportunidade Sim. de redenção, né? Jesus concede isso a cada um de nós. O Espírito de profecia fala desses olhares cruzados, um olhar que concede perdão, que reintegra Pedro, né? E, Ale, você quer destacar mais alguma lição aqui nesse estudo de quinta-feira para a gente fazer o nosso encerramento? Não, acho que é isso. Pedro, ele era uma pessoa comum, comum de nós, né? Então, com certeza aqui, nós que estamos aqui, temos o desejo no nosso coração de seguir a Jesus, né? As nossas intenções são verdadeiras, muitas vezes, né? Mas nós somos falhos, nós pecamos, né? Isso mostra a nossa dependência de Deus, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, buscando a Deus, aprendendo com Ele para viver uma vida de santidade. Amém. Isso é muito importante, né? Ao contrário da atitude de Pedro, que seguia Jesus de longe, o papai já destacou aí no comentário dele, nós precisamos estar perto de Jesus, né? Nós precisamos nos deixar ser transformados por ele. E assim nós encerramos o estudo dessa semana. Espero que você tenha sido edificado por ele, foi muito proveitoso para nós. Que você possa também participar desse ministério em família, curtindo os vídeos, compartilhando, verificando a sua inscrição, para que o estudo da palavra de Deus chegue para mais pessoas. Nos vemos no próximo estudo.